Bom, meus queridos ouvintes, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse momento, prepara o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia Sagrada, se você é crente em Cristo Jesus, se você não professa nenhuma fé, tão somente eu peço que você preste bastante atenção na palavra de Deus que vai ser proferida em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 15, que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavras de Jesus. Arrependimento. Jesus começa o seu ministério falando sobre arrependimento. Ninguém precisa de arrependimento se não estiver cometendo pecado. E quem é pecador? Romanos capítulo de número 3 e versículo de número 23. Porque a Bíblia diz e ela relata todos os fatores que a pessoa precisa para alcançar o arrependimento da parte de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, isso significa que todos os homens é pecador por causa de Adão, o pai que iniciou com o pecado, e esse pecado que passou a toda a humanidade. Só que em meio aos homens nasceu um homem que não cometeu pecado, considerado o justo, o Deus humanizado, Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade da consequência do pecado, que foi a desobediência do homem para com Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio aqui para salvar a humanidade, ele só pode salvar a humanidade através do seu sacrifício. E o sacrifício de Jesus Cristo só pode ser reconhecido através do arrependimento. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas continuam nas práticas do pecado. Isso é um amor de boca para fora. Essa pessoa não se arrependeu. Existe o remorso e existe o arrependimento, que são parecidos, porém não são iguais. O remorso é aquela pessoa que sabe o que está fazendo de errado, mas continua praticando aquilo que é errado. Mesmo sabendo que é errado, chora, lamenta às vezes, mas continua fazendo o que é desagradável a Deus. E o arrependimento é aquela pessoa que fez o que é errado, mas a pessoa se arrepende, muda de atitude e começa a praticar o que é certo, o que é correto na presença de Deus. Tem pessoas que alegam até que tem Deus no coração. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta porta simboliza a porta do coração. Se Jesus Cristo ele está à porta batendo, isso quer dizer que ele não está dentro do coração, ele está do lado de fora, querendo entrar. Então, cabe a você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Isto significa que ele não está dentro do seu coração, ele deseja entrar. E Jesus só vai entrar no seu coração se você se arrepender. Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Isso eu não falo para me justificar, porque se eu falei se todos nós somos pecadores, então por que eu tenho o direito de te condenar? Mas existe uma diferença entre mim e você que está me ouvindo. A diferença está em João capítulo 8, versículo número 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe o pecador praticante e existe o pecador liberto. João capítulo 8, versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Agora, se eu disse, e conhecereis a verdade, conforme João 8,32, que verdade é essa? João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade. Essa verdade é Jesus. Quando a pessoa tem o conhecimento de Jesus, essa pessoa é liberto do seu pecado, é liberto da sua prática pecaminosa. Tudo acontece também quando tem o desejo de ser liberto. Se você quiser ser liberto, Jesus ele está aqui para lhe libertar, para tirar o pecado que você praticou e fazer você ser uma nova criatura. Saiba que se você morrer nesse estado, você terá condenação eterna. Não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é vida eterna, vida para todo sempre, conforme João capítulo 14, versículo 1.
que ele disse que ele iria preparar lugar. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é preciso que você venha se arrepender. O arrependimento é uma ponte de ligação do homem para com Deus. Se você continua no remorso, se você continua praticando aquilo que é errado, mas você fica se condoendo e no dia seguinte continua a praticar, isso não é arrependimento, é remorso. E outra coisa, não vale ter uma Bíblia dentro de casa, simplesmente fazer as suas preces, ir até a oração e fazer agradecimentos, se continua fazendo a mesma coisa. Você está simplesmente tendo o remorso. Uma mulher em João capítulo 8 foi pega no próprio ato de adultério, e os seus acusadores levaram até Jesus querendo que ela fosse apedrejada. Mas a Bíblia fala que Jesus, abaixando a cabeça, e disse àqueles que estavam querendo a condenar: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nenhum deles puderam atirar pedra contra a mulher, porque todos eles tinham pecado desde o nascimento até o presente momento. Desde o nascimento, porque quando a pessoa nasce, ela já é pecador, mas quando ela sabe discernir entre o bem e o mal, ela passa a ser um pecador praticante. Ela pratica com conhecimento. E aquela mulher chorando porque todos aqueles não puderam condenar. Aí a Bíblia diz que Jesus disse àquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse a ela: vá em paz e não peques mais. Ou seja, Jesus estava perdoando o pecado dela, mas estava advertindo que ela não viesse a pecar novamente. Porque se ela viesse a pecar novamente, ela não estava arrependida e sim com remorso e gostou do pecado. Para entrar no céu, só poderá entrar através do arrependimento. Se você está arrependido e quer fazer a sua decisão para o Senhor, você pode enviar mensagem dizendo que aceitou a Jesus. Nós estaremos apresentando o teu nome. Sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, no qual o pastor presidente é o pastor Ailton José Alves. Eu estou simplesmente pregando a palavra de Deus. Você afastado também, que quer aceitar, voltar ao primeiro amor, saiba que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Volte para Jesus, porque os dias estão se aproximando e você precisa deste arrependimento. Se você se arrepender, Deus está pronto para te perdoar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.